Sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Eu espero encontrar a todos muito bem, com saúde, muito embora hoje o dia esteja meio tristonho com a notícia de que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro voltou ao hospital. Ele que estava lá no interior do Rio Grande do Norte e havia passado mal durante a noite, segundo informações, teve que ser levado ao hospital com dores abdominais, né? Ou seja, foi uma distensão abdominal, segundo os médicos, e que passou por exame de imagens e, segundo informações do próprio presidente Jair Bolsonaro, não será necessário uma nova cirurgia. Por enquanto, ele continua internado. E vamos, evidentemente, rezar para que não seja necessário a 7ª cirurgia de Jair Bolsonaro, motivada por aquele atentado praticado por um lobo solitário, que é mais protegido que o cofre de Fort Knox, onde fica guardadas as reservas de ouro dos Estados Unidos da América. Parece, né? Porque celulares e computadores apreendidos guardavam certamente os nomes ou o nome do verdadeiro responsável em reduzir a qualidade de vida de Jair Bolsonaro. Sim, podemos dizer aí, mais ou menos no chute, que aquele atentado tirou de 20 a 30 anos da vida do nosso presidente. Porque é visível a mudança física de Jair Bolsonaro. As dificuldades na comunicação, quando fala muito, tosse demais, envelheceu demais. Tudo isso tem uma causa. E essa causa não é somente idade, porque 70 anos de idade, praticamente, nos dias de hoje, não acaba tanto assim com a pessoa, exceto quando a pessoa, evidentemente, já tem outros problemas. Mas não era o caso de Jair Bolsonaro, que sempre, como ele mesmo diz, teve uma vida vigorosa, ativa, foi atleta, enfim. Existe aí a possibilidade, já desmentida por ele, de uma outra cirurgia. Vamos torcer que não, como eu já disse, mas essa situação só faz aumentar a nossa responsabilidade em manter seu nome em evidência, para que cada dia mais as pressões contra seus inimigos os façam repensar os caminhos que estão traçando. Pois certamente um dia todos pagarão o preço por tantas perseguições e traições que começaram lá em 2018. Eu confesso que, obviamente, não vou fazer comparações com o nosso Criador, né? Mas, tirando a história triste de Jesus Cristo, que sofreu e nós sabemos, a história conta, na Terra, um ser humano comum, normal, eu não lembro de nenhum que talvez tenha passado por tantas perseguições como Jair Messias Bolsonaro. Eu estou falando do meu conhecimento, do que eu sei. Nunca vi ninguém ser perseguido desta forma. Nunca. E sem contar que além das perseguições, além das mentiras, das covardias, ainda teve essa tentativa de tirá-lo da vida. Ora, temos sim que manter em pé esta luta, porque quando alguém chega ao ponto de fazer o que fizeram com o Jair Bolsonaro é porque realmente ele é forte demais. Por ser forte demais, eles apelam para o extremismo, porque na política, na garganta, ninguém supera Jair Messias Bolsonaro. Lá no Rio Grande do Norte mesmo, reduto eleitoral de quem está no poder, a multidão cercou o presidente de uma maneira nunca vista. Nunca. O atual presidente do Brasil, no melhor dos seus dias, no melhor de sua época, nunca arrastou tanta gente assim. E, no entanto, Jair Bolsonaro, que hoje é um cidadão civil, não ocupa cargo público nenhum, arrasta multidões como se fosse um popstar da música, né?
um ídolo aí mundial. E é isso que arrebenta com a esquerda, é isso que deixa os camaradas com raiva e se tornam perigosos por conta disso. Então só nos resta agora orar para que o presidente se restabeleça, para poder continuar sua luta, que é difícil, é uma luta dura, pesada, mas com o nosso apoio, eu acredito que ele consiga dar continuidade nesse trabalho. Enquanto isto, vamos ficar espertos, porque vai surgindo aí nos bastidores um murmurinho de que talvez até a esquerda acabe apoiando o projeto da anistia. E essa notícia saiu na CNN, não é o Paulo Alves que está inventando, né? E até mesmo o atual mandatário brasileiro possa ofertar, prestem atenção, um indulto aos presos do dia 8 de janeiro. Eu, sinceramente, não acredito nisso, sabendo quem é quem, sabendo quem são eles. Não acredito. Agora, não podemos duvidar que isso possa vir a acontecer, porque não sabemos o que existe por trás dessa informação. Como eu disse, a informação foi trazida lá pela CNN Brasil através do blogueiro Pedro Venceslau, que disse que essa possibilidade poderia servir, inclusive, para indultar até parlamentares do Centrão e da própria esquerda, como tal Glauber Braga, que vai perder seu cargo. Ele vai perder o cargo, né? Segundo o tal blogueiro, muito embora a esquerda negue em entrevistas, até porque fizeram uma manifestação aí de 10 pessoas no máximo, né, contra a anistia na semana passada, porém, a visão da esquerda é que depois que a oposição anunciou já ter as 257 assinaturas para a urgência do projeto de anistia lá na Câmara dos Deputados, a possibilidade desse projeto ser pautado por Hugo Mota aumentou significativamente. E isto seria, obviamente, uma derrota cachapante para eles, para a esquerda. Até porque seria uma sinalização de que a oposição teria força para barrar outras pautas de interesse do Planalto daqui por diante. Como o tal projeto de segurança pública, né? Preparado aí pelo Lewandowski, que já se sabe que não vai passar na Câmara dos Deputados. Aliás, até mesmo o deputado Pedro Campos, que é líder da bancada do PSB na Câmara dos Deputados, PSB, que é um partido que faz parte do atual governo brasileiro, sugeriu esse indulto presidencial, ao invés de uma anistia aos condenados pela invasão lá no quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Ele se manifestou dizendo o seguinte: a sociedade brasileira tem visto pessoas serem condenadas a 12, 14, 15 ou 17 anos de prisão. E por esse questionamento, o instrumento que existe e que poderia dialogar com essa questão das penas é o indulto presidencial. Muito mais do que a anistia, que não tem paralelo com este ato. Como não tem paralelo em 79, toda essa turma que está no poder hoje recebeu anistia naquela época. Mas ele se finge de bobo, né? Mas ele continua dizendo que seria melhor o indulto presidencial para pacificar o país. Porém, contudo e todavia, existe um pano de fundo nessa conversa, que precisa ser contada, a meu ver. Quem pode oferecer, então, esse indulto é o presidente da República, que obviamente saberia, né, se for o caso, ou saberá, se for o caso, tirar proveito eleitoreiro, dizendo que ele teve compaixão, que ele pacificou o Brasil, que blá, 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 blá. Essa é a jogada para tentar ganhar votos, ganhar nome, já que seu nome já foi para o brejo há muito tempo. Por ora, tudo não passa de conversas de bastidores, mas conversas contadas em órgãos de imprensa oficial, chamada de oficial por eles, como a CNN,
e por entrevista do tal deputado ao site UOL. Fato é que, verdade ou mentira, nesse momento, as 257 assinaturas para pautar urgentemente o projeto da anistia na Câmara dos Deputados não significa que automaticamente o Hugo Mota vai pautar o projeto em plenário. E ele até já avisou que pretende, mesmo assim, nomear uma comissão especial para discutir o projeto de lei, né? O que voltaria a atrasar o projeto da mesma forma. Então, essa é a situação do momento. Temos que ficar atentos também, porque, claro, existe nisso tudo a preocupação pela próxima corrida eleitoreira, que vai acontecer pouco mais daqui um ano, né? Um ano e pouco já vai estar correndo essa nova eleição. Mas a corrida já começou agora e todo mundo está procurando seus aliados para sentir a força que tem para sair candidato. Por esse motivo, o União Brasil, de Ronaldo Caiado, que já anunciou que será candidato, deu apoio a esse projeto de anistia. Por quê? Porque ele sabe que vai precisar de apoio, inclusive da direita, dos conservadores de direita, que caso não tenha um nome de fato que os convença, pode apoiar Caiado. Não é porque o União Brasil quer e faz parte de um grupo do PL, por exemplo, que quer anistia. Não, até porque, como todo mundo fala, a União Brasil tem ministérios no atual governo. Não é interessante politicamente apoiar uma pauta que não agrada o Planalto. Mas o pleito eleitoral é mais importante, porque daqui a um ano e pouco eles precisam ser reeleitos. Então existe essa situação, onde União Brasil, PP, os Republicanos, próprio PSD do Kassab, todos estão apoiando esse projeto. Sabemos perfeitamente como eles trabalham. Tudo bem, não interessa, desde que votem e aprovem o projeto, tudo bem, isso é que interessa. Só que depois, esse mesmo projeto terá que percorrer o caminho do Senado Federal, comandado por Davi Alcolumbre. E a gente sabe que aquela via crucis vai começar novamente. Então o caminho é árduo, é duro, e por isso a importância de Jair Bolsonaro estar agora começando esse projeto Rota 22, onde iria percorrer o estado do Rio Grande do Norte, não sei como vai ficar agora, e mais 6 estados para levar a sua proposta de anistia aos presos e também a proposta de uma candidatura para outubro do ano que vem. Essa é a nossa expectativa de como vai ficar a situação agora. Muito bem. Tirando isto, o que nós temos aí pela frente é a continuidade da situação econômica internacional, que obviamente vai afetar a muitos, inclusive nós brasileiros, porque, querendo ou não, independente do que aconteça entre China e Estados Unidos, nós dependemos muito ainda de insumos da China. Somos muito dependentes de produtos farmacêuticos, como foi na época aí da pandemia, né? Máscaras, injeções, aquelas coisas todas, né? Isto acaba trazendo problemas para a nação brasileira, no sentido econômico. E que, muito embora a gente sabe que é necessário barrar a China, sim, precisamos dar um break na China, o povo vai pagar um bocado o preço por tudo isto. Mas esta guerra, antes de qualquer coisa, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, onde a China já deu sinais de que quer sentar e conversar com Donald Trump e, ao mesmo tempo, já rebateu as tarifas, aplicando também 125% a mais de tarifa nos produtos americanos, isso vai ter uma escala ainda maior. Mas o grande risco não está na economia. O grande risco é que isso pode acabar esquentando
uma possibilidade de um conflito mundial, conflito militar mundial. Os Estados Unidos já enviou tropas e tropas em seus porta-aviões lá para o Mediterrâneo. Já mandou porta-aviões levarem mísseis para Israel. Mandaram mísseis e mísseis e mísseis para Israel. E o alvo é o Irã. O Irã sabe disto. Ou seja, os Estados Unidos vai dar a Israel todas as condições para que Israel tome essa ação contra o Irã. É o que está sendo escrito na imprensa internacional. Isto começando, obviamente, vai desencadear um conflito mundial. Porque o Irã terá defensores, como Rússia, como China, só que a China sem força, com a economia em queda, tem um tempo limitado para poder socorrer os outros. Dizem que fábricas e mais fábricas já estão paradas na China. A Apple, ontem, mandou um cargueiro com mais de 1.500.000 aparelhos celulares para os Estados Unidos, porque sabe que a batata vai assar muito mais. Né? A Amazon, como eu já havia anunciado, né, informou que fechou todas as importações da China. A Amazon que vende que nem água na torneira, produtos que vêm da China. Ou seja, economicamente a China vai sentir e muito, por mais que esteja berrando, dando gritos de que pode, que aguenta, enfim, vai quebrar economicamente se não sentar para conversar. E a Casa Branca já avisou, parem e procurem sentar para encontrar uma saída, porque nesse ritmo vocês não vão aguentar. Os Estados Unidos não iam agir do jeito que está agindo se não tivesse certeza da força econômica que tem, ou do poder de barganha que tem para continuar essa guerra comercial a fim de brecar a China. Essa é a verdade. A China vem durante décadas usando e abusando da benevolência econômica americana, com os Estados Unidos sempre em déficit comercial com a China, a ponto de estar crescendo numa velocidade muito acima do que deveria. Só que Donald Trump enxergou isso e falou, chega, acabou. E agora a China vai ter que voltar a consumir o que produz, ou procurar novos parceiros para comprar tudo que ela produz. Porque os Estados Unidos não vai comprar, americano não vai comprar. Então isso vai sim provocar um conflito militar, muito possivelmente. Se a coisa não se distensionar, como se costuma dizer, a escalada é para o pior. Então, economicamente, o mundo vai sentir, e o Brasil, que é pequenininho demais nesta fila, vai sentir muito mais. Muito mais. Até porque a campanha contra o nosso agro aqui dentro continua. Agora foi a vez de uma tal cantorazinha de quinta categoria, com nome diminutivo, Diana, né? Ficar falando que por conta do agro brasileiro pode parar de chover no Brasil. Eu não vou nem dar risada agora, para não estragar o vídeo, para não perder o rumo. Alguns de vocês já devem ter visto esse vídeo. Que os indígenas, por conta dos indígenas, chove no Brasil. E se não demarcarem terras, e os indígenas deixarem de ocupar essas terras poderão não chover mais. Olha a capacidade de -2 neurônios de uma pessoa que ganha os trufos de dinheiro às nossas custas, às custas de Lei Rouanet, para falar bobagem. Tirando isso, o que acontece aqui no Brasil é uma coisa muito séria, que nós temos condições sim de consumir o que nós produzimos, e dessa forma a nossa comida seria muito barata, seria praticamente de graça, se não houvesse interesse econômico na exportação. Aos brasileiros, dê o que for para dar, o que for possível. Vamos faturar mesmo com exportações. Essa é a mentalidade. Não fosse isso, nossos alimentos seriam mais baratos. Nossos combustíveis seriam mais baratos. Não precisaríamos ficar aí batalhando dia e noite para poder colocar um prato na mesa. Prato de comida, né? Então, a China não vai poder continuar consumindo o que consome do Brasil, principalmente agora nesse aperto. Então as dificuldades virão, tenho certeza.
Por isso nós precisamos mudar o rumo da história. E o único capaz de mudar o rumo da história é alguém com o mesmo perfil de Donald Trump, que é Jair Messias Bolsonaro. É ele que precisa voltar para poder comandar essa nação, que, como ele mesmo sempre disse, tem tudo para ser grande, tem tudo para se transformar numa grande potência. E aproveitar o momento onde temos a direita brasileira tem como amigos Donald Trump e Javier Milei, né? Porque esse que aí está no comando do Brasil certamente não tem esses dois apoios. Não tem. O Brasil dificilmente vai conseguir negociar de igual para igual com a Argentina e muito menos com os Estados Unidos. Então é hora de ficarmos atentos com o que vem por aí. Por isso eu digo, não adianta alguns amigos escreverem nos comentários que ficar falando dos Estados Unidos, isso não é problema meu. Me desculpem, quem pensa assim está fora da casinha. Está fora da casinha. O problema é nosso, sim. Porque direto ou indiretamente seremos atingidos por essa guerra comercial. Temos sim que estar atentos, temos que tomar uma posição, tomar um lado e lutar por esse lado. Temos que conversar com quem puder conversar e explicar o que está acontecendo, porque tem muita gente que está cega, não está enxergando nada. Certo? Então é isso, meus amigos. Por hoje, o que eu peço é para que todos, evidentemente, continuem torcendo aí, dando força ao nosso presidente para que ele volte rapidinho às atividades, né? E eu por aqui vou ficando e pedindo a vocês que deixem os likes, que se inscrevam no canal, ajudem o canal, colaborem com Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.